Bom dia, meus queridos, amados, graça e paz. Mais um dia. Ontem, na verdade, eu não fiz, tive meus motivos, mas está tudo bem. É o Senhor que fala em mim na forma que Ele quiser, como Ele quiser e quando. Mas hoje, já sexta-feira, 15 de maio de 2026, Ele começou desde amanhã. Fale ao meu povo, assim como eu te orientar. Então, saiu a palavra para nossa reflexão, para que possamos de alguma forma ser advertidos, aconselhados, repreendidos e ter o amor e a mansidão no que a palavra nos diz, no que os discípulos nos diz, e que eu, pela misericórdia de Deus, estou levando a vocês como voz de Deus. Então recebam, em nome de Jesus, a palavra do Senhor. A palavra nunca é de Marcos, a palavra é do Senhor. Não sou o que eu penso, mas o que o Espírito diz. Então, assim como está num verso bem conhecido e bem forte, ao meu ver, que o versículo diz que ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Amados, nós somos igrejas de Deus. Nós, mesmo fora do contexto da parede da igreja, nós somos templos e morada do Espírito Santo. E precisamos fazer isso de uma forma, assim como os discípulos, ou aqui já considerado apóstolos, Mateus 10, aqui a partir do verso 1, onde ele elege os apóstolos, e ele diz aqui para que eles fossem, aqui era uma instrução a eles, aí depois essas admoestações, para que não fique vago, significa exatamente o que eu disse, advertências, que sejamos advertidos, aconselhados, repreendidos, mas também é uma forma de expressão do amor manso. Aqui ele fala, leva essas coisas, leva o meu ensinamento de forma de mansidão, com o meu amor. E é por isso que no contexto aqui geral, vai depois trazer as dificuldades que nós enfrentamos, nós que somos discípulos, nós vamos enfrentar essa dificuldade, inclusive começando pela nossa família, já levo para vocês. Mas o verso principal está em Mateus 10, verso 20, diz: visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então recebam este devocional como o Espírito Santo dizendo a vocês, não eu. Porque se fosse eu, Marcos Nogueira, filho da natureza caída de Adão, eu estaria vivendo o que o inimigo da minha alma sempre colocou em mim de forma de aplicativos, de softwares, na minha mente, na vida inteira, vivendo vida longe dos caminhos do Senhor, vida promíscua. Porque, meus irmãos, quem endossa, quem coloca esse software na nossa mente é bem as características do mundo, que é o próprio inimigo, o próprio diabo, no padrão do mundo e trazendo a nossa carne. Então é isso que vai sendo baixado em nós como aplicativos. E o que precisamos fazer é deletar esses aplicativos do passado constituídos em nós pelas raízes de iniquidade, que é o pecado cauterizado de forma geracional. É isso que
que vem esse peso espiritual geracional sobre nós, precisamos deletar tudo isso e baixar o único aplicativo, que é o manual de vida chamado Bíblia Sagrada. Então, é esta a visão aqui nesta manhã. E a palavra vai dizer exatamente assim, que quem vai falar é o Espírito de vosso Pai, é quem fala em vós. Então deixa ele falar aqui, já desde a oração. Glória, aleluia. Pai querido, eterno Deus, em nome de Jesus, estou aqui na tua presença, estou aqui me sentindo no trono da tua graça, Senhor, baixando de vez todos, extraindo todos os aplicativos, todos os softwares, Senhor, que estava no meu hardware, no meu cérebro, Senhor. Oh, Pai, que a minha mente seja transformada, assim como Romanos diz, para eu não conformar com o padrão deste mundo, deste século, deste tempo, mas me transformando pela renovação da vossa mente, na minha mente, para experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, que os meus irmãos possam compreender estes caminhos, esta forma de vida, que possam sair das mazelas desse mundo, porque sabemos que este mundo jaz do maligno. Então o que precisamos entender é receber a tua graça, essa graça transformadora, para que possamos de fato, Senhor, entender o que está escrito, viver o que está escrito, devolver a cada situação, a cada assunto, Senhor, a cada confronto, dizendo, assim está escrito, não de uma forma literal, mas de uma forma levando as respostas, as suas ações, atitudes e até suas falas, mediante o que o Espírito diz às igrejas. Pai, muito obrigado, que meus irmãos possam compreender este caminho e que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, glórias a Deus. Irmãos, como eu falei que aqui foi após aqui a escolha dos 12 apóstolos, e depois vai dos 12 apóstolos, e os seus nomes, aqui está dizendo, tendo chamado os 12 discípulos, por isso que temos que entender isso, que eram discípulos e Deus os fez apóstolos, e depois a palavra aqui no Novo Testamento, nós temos que compreender que aqui é um colégio apostólico, por mais que aqui ainda vai constar inclusive Judas Iscariotes, mas a Bíblia aqui já afirmou que foi quem o traiu, ou seja, não temos essa questão de que por mais que era apóstolo, mas ele era, como está nos relatos, foi levantado como filho da perdição. Assim como aqui no meio dos apóstolos foi levantado Mateus, um exemplo, ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos. E também foi levantado o Zelote, que era um homem, um lutador, um guerreiro contra os cobradores de impostos, contra o governo opressor. Então, com Deus, o que quer dizer no todo o contexto bíblico, que Deus, ele quer buscar em todos uma forma de transformação. É por isso que ele buscou em mim um homem nascido numa geração de iniquidades, onde ele me levantou para que isso fosse de alguma forma cessado em uma família, tirado de mim, e eu levo aos meus irmãos, aos meus familiares nesse momento, que vocês também estão tendo a oportunidade de tirar isso
da mente o que foi cauterizado na mente de vocês por essas raízes de iniquidade. E o Senhor nos oferece a liberdade do Espírito no nosso espírito para essa transformação, para essa mudança de vida. E é isso que o Senhor faz e já fazia desde aqui. Então ele lançou aqui no nome dos 12 apóstolos, e eu já mencionei, já fiz uma ilustração sobre isso. E aqui, sobre essa admoestação, aqui desde o verso 16, aí eu vou levar até o 21. Desculpe. E admoestação, para começo de conversa, eu já disse que é advertência, que é aconselhamento, que é repreensão, mas também é o amor e a mansidão do Espírito, para que você compreenda. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de bodes. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tem versão que diz manso como as pombas. Então, o que quer dizer já esse verso 16? Já vou neste raciocínio. É que nós somos ovelhas de Deus. Nós, aqueles que buscam a palavra, que busca a mudança de vida, que busca o arrependimento no batismo do arrependimento, tornando nova criaturas. E após isso, nós estaremos, depois de sendo discípulos, nós estaremos no meio de lobos. Então a gente tem que ser prudentes ali, como as pombas, e mansos como, aliás, prudentes como as serpentes e mansos como as pombas. Porque a gente tem que ter cautela onde iremos. Porque por conta de um evangelho, depois lá no verso 34 lá, vai dizer que dentro da própria família vai haver essa divisão por conta da palavra de Deus. Mas vai haver no outro que é lobo. Você que é ovelha, você precisa se comportar como aqui já está nos ensinando, para a gente acautelar. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Então vai haver esses açoites, vai te entregar a um próprio tribunal, que às vezes até eles mesmos fazem, como eu já fui entregue várias vezes. Que isso, olha aí, crente, olha o crente aí, crente santarrão, crente que às vezes falhei e vou falhar, porque ser crente, viver o que está escrito, buscando essa transformação, ela é um efeito duradouro. É um efeito que você tem que lutar sempre para que você esteja neste patamar de conseguir vencer 100% o pecado. E agora eu digo, esse 100% será só na Nova Jerusalém, pós-morte. Então, o que você tem que cuidar é disso. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho, e eles aos gentios. Aos gentios aqui quer dizer que é o povo que não é o povo de Deus ainda. Então, assim, as pessoas, assim como a gente vê quando fala de governadores e reis, qualquer liderança, às vezes o povo que é do padrão do mundo leva lá uma crítica, leva lá uma detonação de uma forma para açoitar, levando aos tribunais o que o homem de Deus coloca, que o homem de Deus se posiciona, ou como existe no nosso governo leis contrárias ao que a palavra diz e ao que as ovelhas de Deus pensam e debatem e confrontam aqui na terra sobre essas questões da sociedade, que as pessoas fazem lá os movimentos para defesa
de uma sociedade que está ali entregue, infelizmente, de uma forma não direta, por talvez não saibam, mas está ali uma presença ali junto aos tribunais, levando as suas teses, defendendo as coisas contrárias aos preceitos, aos decretos do nosso Senhor. Então isso que quer dizer: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. E aqui faz ligação direta ao verso principal. Então assim, a gente não preocupar que nesse momento, sei que eu falei coisas aqui que vai atingir o profundo de muitas pessoas, quando eu falei aqui que movimentos querem levar aos tribunais deste país para tornar lei o que não deve ser lei, porque já temos a lei de Deus, que é contrária a algumas coisas que eles querem fazer aqui junto aos tribunais, junto ao nosso governo. Então, é isso que quer dizer. Então, visto que vem o verso-chave, né? Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então, mesmo é o sentido aí, assim, então tudo que eu estou falando aqui não é porque eu quero. Marcos Nogueira, natureza de Adão, não quer falar nada contrário a essas coisas. Quereria falar exatamente as coisas da carne, as coisas do diabo, as coisas, infelizmente, desse mundo. Então se eu fosse pelo meu querer, eu queria esses prazeres do mundo, assim como eu já vivi neles no passado. Mas o Espírito do Pai fala em mim aqui nessa manhã que o padrão de vida que as ovelhas precisam ter exatamente este padrão da linha da ordem e da essência que o Senhor nos ensina. Então aqui vai dizer: e um irmão entregará à morte o outro irmão, e ao pai e ao filho, filhos haverá de que se levantarão contra os progenitores e os matarão. E aqui eu já adianto, já no verso 34, e já vou fechando esse raciocínio. Antes disso, 2 Samuel, lá em 2 Samuel 23:2, Davi já dizia, olha aqui: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Davi já dizia lá há muitos anos atrás. Então, 2 Samuel 23, verso 2. E eu fecho o raciocínio dessa manhã trazendo Mateus 10:34, onde ele diz: não pensei, porque faz a relação com 21, um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra os progenitores, que são os pais, né, no caso, e os matarão. Lógico que aqui no Brasil pode acontecer isso, mas de forma bem, assim, quase não acontece, vamos dizer assim. Eu não posso dizer que nunca aconteceu, porque possa ser que aconteceu, que por conta do evangelho, uma discussão, um posicionamento, possa ser que isso já aconteceu, mas não aqui de morte aqui no caso, né? de um filho matar o pai, filhos haverá que se levantarão contra os pais, os progenitores aqui, e os matarão. Pode ser que isso já aconteceu aqui, mas eu não sei. Mas isso acontece mundo afora. Mas o que precisamos compreender foi isso que Jesus quis dizer aqui sobre o verso 21, e ele diz depois no 34 das dificuldades: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ou seja, veio trazer a espada de Deus para as ovelhas se posicionar, sendo aqui, como está dizendo aqui, cautelosos, acautelai-vos dos homens. A gente tem que ser cauteloso, tem que ter habilidade
porque ele veio causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão da sua própria casa ou da sua própria família. Mas aí, essa inimizade aqui vai ser inimigos pelo Espírito. Porque quem vive o Espírito Santo, quem vive a palavra, vai ter essas perseguições, mas você, pela própria palavra, você vai usá-la como espada, ou seja, faz essa relação como defesa na paz. Por isso que a admoestação está dentro ali do contexto, pelo menos sequencial, vai dizer que você tem que fazer tudo isso com amor e com mansidão, com advertência, com conselho e repreensão, mas com amor e mansidão. E é isso que o Senhor, e é isso que o Espírito diz às igrejas nessa manhã. Amém? Fiquem em paz, um bom fim de semana a todos. Me desculpem por ontem eu não levar conteúdo a vocês, mas realmente eu não pude. E eu também não posso ficar com essa opressão, com essa cobrança sobre isso. Eu sou um homem livre em Cristo Jesus. Amém? Fiquem em paz. Abraço.